locais. E as outras modalidades tivemos lá, como em São Luís do Maranhão também. É importante dizer que a reunião de maior participação de federações foi em São Luís até agora, São Luís do Maranhão. Doutor Pedro, o senhor está com a palavra. Nos blinde aí com as suas sugestões, por favor. Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a iniciativa do deputado Zé Rocha, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, até o Paulo Castilho também, de longa data, aí essa estrada já é longa, né, Paulo? As alterações à Lei Pelé, e dizer que a esperança que todo mundo que trabalha com futebol e com esporte deposita nessa comissão é muito grande. E é muito grande porque ela reúne todos aqueles deputados que sempre discutiram o futebol, como é o caso do Delei, como é o caso do deputado Zé Rocha, e também agora o primeiríssimo time de deputados da Câmara, que está aqui representado pelo deputado Jovair Arantes, que além de ser líder do seu partido, é alguém que tem no seu histórico conquistas importantes para o Brasil, como, por exemplo, a regulamentação da odontologia brasileira em Portugal, o teste do pezinho, o flúor na água, ou seja, são questões que a gente consegue enxergar como grandes faróis aí de esperança para que o futebol brasileiro também consiga ter soluções concretas nas mãos de um presidente que já entregou para outros setores da sociedade brasileira e que tem como vice-presidente simplesmente o presidente da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é o deputado Vicente Cândido, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, na verdade, ter como vice-presidente o presidente da comissão mais importante da Casa é uma responsabilidade ainda maior para o deputado Jovair e uma esperança ainda maior para o futebol brasileiro. E, por último, o relator, que é o deputado Otávio Leite, líder da minoria, deputado influente no PSDB, representa a outra parte do Congresso Nacional que não está no governo, mas que também vota no plenário. Então, esse projeto que essa comissão está gestando vai passar com louvor no plenário, porque tem o apoio de todo mundo. Então, a esperança, deputado, é muito grande. É muito grande. Eu trouxe hoje aqui, para dividir com os senhores, um estudo feito em 2009 pelo Ministério do Esporte. Um estudo que deveria ter sido atualizado ano a ano, mas não foi, porque a Secretaria Nacional de Futebol não teve o papel que se esperava na sua criação. Eu vou falar sobre isso na análise de conjuntura final, mas a intenção de trazer essa apresentação que eu dividi através de um material impresso aí com todos os senhores é mostrar que o problema do futebol brasileiro não é dinheiro. O problema do futebol brasileiro é gestão. Então, nós temos aí toda a cadeia produtiva do futebol brasileiro. Os senhores podem ver que ela envolve uma série de setores produtivos da sociedade e gera uma quantidade significativa de emprego e renda que nós vamos visualizar logo em seguida. Como os senhores todos têm o material, eu não vou me demorar nos slides. Bom, nós temos aí, em 2009, os principais índices que medem a saúde financeira de um setor, também medidos no futebol com a mesma metodologia que se utiliza para medir a indústria petroquímica, a indústria automotiva, ou seja, a liquidez corrente dos clubes brasileiros era de 37%. Significa dizer o seguinte, para cada real de compromisso que eles tinham 37 centavos em caixa para pagar, ou seja, estavam quebrados. O grau de endividamento era o seguinte, para cada R$1 de patrimônio, eles tinham R$1,06 em dívida para pagar. E a margem de lucro anual era de um prejuízo de 15%. Mesmo o futebol apresentando de forma isolada um resultado operacional positivo. E aí eu faço a primeira interseção com o Proforte, porque, à primeira vista, pode não parecer que haja relação direta entre o esporte olímpico e o futebol, mas a verdade é que o futebol brasileiro vem sustentando a formação de atletas olímpicos há muito tempo. O dinheiro que o país coloca nas mãos do movimento olímpico brasileiro não chega ao atleta. São milhões, são 200 milhões de reais por ano que ficam na mão do COB e das confederações para suas despesas, que são despesas importantes, mas que não chegam aos atletas, que são sustentados na sua formação, no seu desenvolvimento e no seu treinamento pelos clubes, na sua grande maioria de futebol, à exceção de Pinheiros, Minas, mas a grande verdade é que, historicamente, os dois clubes que mais formaram atletas da história da participação do Brasil nas Olimpíadas foram Flamengo e Fluminense. E de onde vem o dinheiro desses clubes? Só do futebol, porque não há nenhuma outra subvenção para que eles consigam manter as suas atividades, além do que eles faturam no futebol. Então, essa margem de lucro negativa que a gente vê aí nos clubes de futebol se deve, em muito,
pelo sustento dessa grande quantidade de atividades olímpicas que não geram R$1 para esses clubes. Ou alguém assiste, ou alguém lembra do Diego Hipólito disputando competição com o uniforme do Flamengo. Porque na hora que o esporte olímpico aparece, ele aparece com a camisa da seleção e não do clube, e, consequentemente, não se tem condições de trabalhar uma série de potenciais patrocinadores, porque não há, primeiro, o interesse da mídia, é o futebol que passa quarta, domingo, o resto quase a gente não vê aparecer, e quando vê pela seleção, não vê pelo clube. A estrutura do endividamento em 2009 era essa aí, os senhores vão ter no material também para ver. Nós vemos que os parcelamentos tributários à época, do total de 3,5 bilhões, somavam 890 milhões, que foi a dívida confessada na Time Mania, e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Agora, nós vamos ver aqui no próximo slide qual é o faturamento desse setor. Qualquer setor da indústria que conseguisse pagar toda a sua dívida com 2 anos de faturamento, vai muito bem, obrigado. O problema não é a dívida, o problema é o perfil. Ela não está equacionada no fluxo de caixa desse segmento. Porque quem não deve não cresce, já dizia Delfim Neto desde quando operava aí as estruturas econômicas brasileiras. E isso funciona também com os clubes de futebol. Acontece que essa dívida não está equacionada, é um esqueleto dentro do armário que cai a todo instante com penhora online, atrapalhando a vida financeira dos clubes. E aí, eu quero fazer uma reflexão aqui. Nós vemos aí que os clubes, isso em 2009, e eu repito, esse estudo, ele teria que ser atualizado todo ano. A Secretaria Nacional de Futebol do Ministério do Esporte tem que ser o farol de informação para todo mundo que queira planejar política pública e investimento privado no futebol brasileiro. É preciso que haja um órgão, é preciso que haja um local onde se possa buscar informação atualizada sobre o futebol no país. Ela nasceu com essa perspectiva, mas ao longo do tempo perdeu orçamento, e quem não tem orçamento não faz coisa nenhuma. Então, nós vemos aí que o potencial de faturamento dos clubes de futebol, que em 2009 faturaram 2 bilhões de reais, naquele ano é de quase 8 bi. O valor de produção do setor futebol é de 21 bi. O valor que o futebol gera, e aí esse é o número macro, para toda a sociedade brasileira, para o PIB brasileiro, de 11 bilhões, podia ser de 62 bilhões. O futebol paga imposto e gera imposto, sim, porque toda a cadeia dele, indireta e induzida, paga imposto. Então, naquele ano foram mais de 1 bilhão de reais em impostos, o que poderia ter sido mais de 6 bilhões. E aí, ora, o que hoje gera 370 mil empregos, poderia gerar 2 milhões. O que contribui hoje com o PIB em 0,2%, poderia contribuir 1,1%. Ou seja, existe aqui, sim, uma atividade... Existe sim, ótimo. Existe sim, obrigado. Existe sim um interesse público nessa atividade. Porque nós estamos vendo aqui que ela é importante e pode ser ainda muito mais representativa para a sociedade brasileira. E o governo precisa atuar nesse segmento com os instrumentos que atua na economia, através do BNDES, da Caixa Econômica, da FINEP. E aí não precisa de lei para isso, só precisa do reconhecimento de que essa é uma atividade econômica relevante para o país, assim como é a indústria naval, assim como é a indústria petroquímica, assim como é a indústria automotiva, assim como é a indústria da educação. Não é à toa que o BNDES tem uma linha de apoio às universidades, junto com o Ministério da Educação, mas não tem para o futebol. Turismo, cadeia produtiva do audiovisual, que o BNDES também tem uma linha de apoio à cadeia produtiva do audiovisual e não tem para o futebol. Então, esse quadro ele deixa bem claro qual é a importância do futebol na economia do Brasil hoje, com todos os problemas que ele enfrenta. E qual seria a importância se nós tivéssemos um verdadeiro choque de gestão que pode e precisa ser motivado por uma ação de governo. Porque foi o governo que resolveu todos esses problemas que o deputado citou aqui logo no início, inclusive dos bancos. Aliás, nós confiamos a administração do nosso dinheiro a bancos, que em certo momento da nossa história recente precisou do PROER para sobreviver. E não é só o Brasil, não. Os Estados Unidos, quando teve a quebra do Citibank, virou sócio do Citibank e botou dinheiro do governo lá. Porque o prejuízo para a economia da quebra daquele banco era muito maior do que o aporte financeiro que se fez para mantê-lo funcionando. E isso também precisa ser aplicado ao futebol. Que aí tem um problema crônico, que é um problema crônico que afeta a grande maioria dos clubes brasileiros e volta e meia é deixado de lado porque o interesse da mídia está no topo da pirâmide, na pontinha do iceberg, que são os clubes. Aliás, são 10 clubes que geram interesse de mídia no Brasil, interesse real de mídia.
É só pegar qual é a opção da Globo na transmissão que ela faz das partidas do futebol brasileiro. São esses 10 clubes. Os outros jogam contra eles e aí aparecem na televisão. E aí, nós temos um problema crônico no calendário, sim, que a gente tem visto aí, um problema nos campeonatos estaduais, da falta de público e renda, mas que não é um problema só dos campeonatos estaduais. O Campeonato Brasileiro, que há 10 anos é disputado com o mesmo formato, também vem enfrentando uma queda de público, renda e, mais preocupante, audiência na televisão, e nós precisamos repensar o calendário como um todo, lembrando que dos 783 clubes de futebol do país, só 100 têm atividade o ano inteiro. Se esses outros 683 clubes, que jogam em média 4 meses e meio por ano, tivessem uma atividade de 9 meses por ano, está aí o impacto na economia. 25 mil novos empregos e praticamente 600 milhões de reais. Aí eu pergunto, nós falamos do campeonato estadual como um problema, quando na verdade ele é uma solução. Porque a gente lembra do estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas se esquece que o Acre é um estado, que Roraima é um estado, que o Amapá é um estado, e que lá, se houvesse subvenção de R$1 milhão, que seja, para cada federação organizar um campeonato o ano inteiro, nós já teríamos os clubes de lá jogando o ano inteiro. Então seria, digamos, 27 milhões de investimento público para 600 milhões de retorno. Esse é um bom investimento, na minha opinião. Mas é preciso discutir de forma clara, de forma objetiva, com os dados, e nem sempre essa discussão se dá dessa maneira, e a gente fica preso à questão dos clubes grandes, que também é grave. Eu tenho aqui alguns dados para dividir com os senhores, que é o seguinte: olha, o Campeonato Brasileiro vale no exterior 10 vezes menos do que o Campeonato Francês, do que o alemão, do que o espanhol. Está aí, ó, quanto a gente arrecada com a venda de direitos do Campeonato Brasileiro no exterior e quanto esses outros países arrecadam. E qual é o reflexo disso? É uma globalização de mão única, onde os clubes estrangeiros têm torcida aqui, os jovens compram camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester, aqui no Brasil, e deixam de comprar a camisa do Paysandu, do Fluminense, do Vasco, e ainda que comprem as duas. Ora, se ele comprou 2 camisas, ele deveria ter comprado a camisa A, a camisa B, a terceira camisa, não deveria ter comprado a camisa de um outro clube, ele torce para 2, e a gente, quando torce para 2, divide o nosso investimento, e nós temos aí a prova de que isso acontece em mão única, porque não há clube brasileiro em condições de levar a sua marca para o exterior, até porque essa é uma outra questão a se considerar. O exterior onde a gente joga não tem mercado. Sinceramente, a Argentina, por maior que seja, é menor do que a Petrobras. Ou seja, uma única empresa brasileira é maior do que a Argentina. Então não há a menor condição de achar que nós vamos desenvolver mercado no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, porque não tem mercado, não tem consumidor, não tem dinheiro. Ao invés de discutir uma competição continental, onde o Brasil pudesse jogar nos Estados Unidos, jogar no Canadá, jogar no México, e sair dessa escravidão que ele sofre pela Conmebol, que obriga os clubes brasileiros a jogarem em estádios que não passariam em nenhuma inspeção de autoridade brasileira. Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nenhum aprovaria as condições de jogo da maioria dos estádios que a Conmebol apresenta para as suas competições. Sem falar nos jogos acima de 2.750 metros de altitude, que colocam em risco a vida dos brasileiros. E aí eu pergunto, não só a questão de segurança, porque a gente é hostilizado toda vez que vai lá. Eu fui com o Fluminense no Paraguai, naquele jogo da Libertadores ano passado, dava medo chegar no estádio. Nós oferecemos para eles condições de segurança, conforto, quando eles vêm jogar aqui, sem falar que eles pousa no aeroporto da cidade. Muitas vezes a gente pousa no aeroporto lá para andar 600 quilômetros de ônibus para jogar na cidade do time. Quer dizer, as condições que eles têm quando jogam aqui são diferentes das que nós temos quando jogamos lá. Esse campeonato é paritário, é equilibrado? Que história é essa? E aí nós não podemos falar nada, porque na Conmebol nós somos 1 voto contra 8 e nós perdemos todas. Nós precisamos alterar essa balança e talvez a Copa do Mundo no Brasil nos permitisse chamar a FIFA para essa discussão e cobrar deles uma posição favorável a nós, porque nós estamos pagando a conta deles nos últimos 4 anos e eles até agora não fizeram nada para nós. O futebol brasileiro está sendo deixado para trás pela Copa do Mundo. E aí eu vou entrar no que eu queria falar com mais tempo, porque já que eu dividi esse material com os senhores podem ler, não precisam de mim para ler os slides, né? Qual é a conjuntura hoje em que essa discussão do Proforte e do projeto do deputado André Figueiredo acontece no futebol brasileiro? Bom, esses são os principais atores que eu queria destacar para os senhores no futebol brasileiro. Por que o Ministério do Esporte? Porque ele criou uma Secretaria Nacional de Futebol, que deveria, sim, ser o agente de políticas públicas do governo no futebol, integrando, sim, a ação do BNDES, da FINEP, da Caixa Econômica.
iluminando as discussões com dados atualizados. Mas aí acontece o seguinte, o Brasil é o país do futebol, não é? Muito bem, mas no Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional de Alto Rendimento tem um orçamento 20 vezes maior do que a Secretaria Nacional de Futebol, que não tem orçamento nenhum. Qual é a importância do futebol? A importância se mede no orçamento. Quem tem orçamento é importante. Quem não é, quem não tem, não é. Então você tem uma Secretaria Nacional de Futebol sem orçamento, sem condições de trabalhar, sem condições de cumprir o seu papel. É um absurdo que no Ministério do Esporte, os esportes olímpicos, que não têm esse impacto na economia brasileira, mereçam um tratamento tão diferente do futebol, tendo um orçamento 20, 30 vezes maior. Para não falar que é 0,3% o orçamento da Secretaria Nacional de Futebol em comparação ao orçamento da Secretaria Nacional de Alto Rendimento. E comparar com o Ministério, então, de um orçamento de 2 bilhões, a Secretaria tinha 40 milhões de orçamento. Sinceramente, isso não é sério, não está certo. Muito bem, nós temos um movimento da Caixa Econômica Federal entrando no futebol. Agora, é um movimento tímido e aquém daquilo que deveria e poderia ser feito. Por quê? Porque não basta simplesmente patrocinar o clube e colocar a sua marca na camisa como se o clube fosse um outdoor. Todo clube precisa de um banco. Precisa de um banco para descontar os seus contratos, para antecipar seus recebíveis, para pagar seus jogadores, para vender seus ingressos. Imagina, são 9 mil lotéricos, 10 mil quase, lotéricos espalhados pelo Brasil. Por que não vender os ingressos do futebol brasileiro nas casas lotéricas, domiciliando o recebimento desses ingressos na Caixa Econômica, permitindo, inclusive, a redução, a mitigação dos riscos financeiros com empréstimos que o banco passa a fazer, porque se ele desconta na fonte, qual é o risco? E se os juros que se paga é proporcional ao risco, nós teríamos um custo financeiro menor no dinheiro levantado na Caixa Econômica. Então é preciso sensibilizar a Caixa que os clubes não são outdoors. Os clubes precisam de um banco, e por que esse banco não pode ser a Caixa Econômica? Por que a Caixa Econômica não pode assumir esse papel de desenvolvimento do futebol brasileiro, ganhando para isso? Porque hoje quem ganha é o BIC Banco, é o BMG, é o Bradesco, que tem uma relação com São Paulo, não é nem o Itaú. Por incrível que pareça, embora patrocine o futebol, os clubes têm conta em outros bancos, na sua grande maioria. Então, a Caixa Econômica poderia ter esse papel. Aí vamos falar da Time Mania. Eu vejo aqui no projeto, no Proforte, e também no projeto do deputado André Figueiredo, uma discussão muito relevante, que é a discussão do payout. Payout, para quem não sabe, é a parcela da arrecadação destinada à premiação. Hoje, tanto a Time Mania quanto a Mega Sena, que eu vou usar como base de comparação, tem 32% de payout. Ou seja, para cada R$10 apostados, 3,2, R$ 3,20 vão para prêmios. Descontado o imposto de renda, que hoje incide nisso, isso cai para 20 e poucos por cento. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo. A Las Vegas paga quase 90% de payout. E o jogo em Las Vegas é que é um roubo, né? Poxa, para cada dólar que você investe, você tem 90 centavos indo para o prêmio. Pô, já, Las Vegas é assim. A margem é pequenininha. Isso é só no Brasil, porque o jogo tem uma finalidade social, e quando a gente vai ver a divisão das loterias, tem uma série de penduricalhos. E aí eu faço aqui um parênteses. Eu vejo aqui nos projetos a destinação de recursos para FENA-clubes. Ora, eu tenho aqui condições de dar o testemunho de quem participou da inclusão da Confederação Brasileira de Clubes na Lei Agnello Piva. Não funcionou. Não funcionou, eles estão lá com quase 200 milhões de reais em caixa, que até hoje não disponibilizaram para os clubes. E, nesse caso da Time Mania, existe um contrassenso ainda maior, que é o seguinte: a CBC já estava contemplada com um percentual da Time Mania, embora não tivesse ainda um percentual da Lei Agnello Piva. Ora, manter, seja a FENA Clubes ou o CBC na Time Mania, significa pagar duas vezes, porque ela está recebendo do volume geral arrecadado das loterias, daquela verba que o COB e o Ministério do Esporte tinham, e ela agora faz parte, pela alteração da Lei Agnello Piva, e ainda recebe um percentual específico nominal da Time Mania. E aí eu quero colocar a seguinte reflexão para os senhores. Se esse dinheiro é para os clubes, para que passar por um intermediário? Se a Time Mania já vai direto para os clubes, não precisa passar por um intermediário nenhum,
tira a CBC, tira a FENAClube e o dinheiro vai direto para pagar a dívida dos clubes. Não precisa de intermediário, ainda mais um intermediário que só acumulou dinheiro na conta e até hoje não pagou. Inclusive, o deputado Otávio Leite acompanha esse processo desde o início, foi proposta sua, através daquela discussão que a gente teve na época com o deputado Zé Rocha, de incluir a CBC. Tentamos e não deu certo. Os senhores poderiam pedir informações para saber o que foi feito e não aceitarem desculpa, porque não tem desculpa, dinheiro na conta era para usar, a gente está se preparando para as Olimpíadas, os clubes estão na pindaíba e não pode ficar dinheiro acumulado na conta da CBC porque ele não sabia como usar, não tinha como, estava em uma divergência e não se esforçou para isso. Então, tira o dinheiro dele e bota direto para o clube. Passar por um intermediário que vai ficar com 10, 15, 20, 30% para administrar esse dinheiro é um contrassenso. Nós não precisamos disso e eu acho que nesse caso da Time Mania fica ainda mais evidente porque ele já recebia um pedaço desse dinheiro e agora ele recebe duas vezes, do volume geral das loterias, que inclui a Time Mania, e agora também que ele quer transferir para FENAClube. Isso aqui não é um cheque ao portador, que você vira e fala, agora dá para essa entidade, agora dá para essa, agora dá para essa, isso está errado. E essa tentativa de colocar algum dinheiro na CBC fracassou redondamente. É só pedir para eles apresentarem qual foi a utilização do dinheiro que está na conta deles há mais de 2 anos, e se eles disserem que fizeram alguma coisa, eu mudo meu nome, porque eu sei que o dinheiro não chegou a clube nenhum nesse país, embora estejam todos na pindaíba precisando desse dinheiro. Voltando à questão do payout, o payout é um problema para todas as loterias no Brasil. Por quê? Vejam vocês que a venda per capita de loterias no Brasil é muito baixa. São 21 dólares por pessoa por ano apostados nas loterias brasileiras. 21 dólares. Na Argentina, que está quebrada, são 187 dólares. Na Grécia, 727. Na Itália, 726. Ou seja, nós vendemos muito mal os produtos que a gente tem, incluindo a Time Mania. Agora, a questão do payout não é solução para a Time Mania. Por quê? Porque se fosse solução para a Time Mania, ou seja, se o payout fosse a explicação para a baixa arrecadação da Time Mania, ora, como explicar que a Mega Sena tem o mesmo payout e vende numa única extração 10 vezes mais do que a Time Mania vende o ano inteiro? Não tem explicação. No mesmo payout, uma vende 6 bilhões, a outra fica em 200 milhões, como é que explica? Então, talvez fosse o caso de pensar numa modalidade de jogo mais dinâmica, que são as apostas. Eu queria mostrar o vídeo das apostas esportivas, por favor. Você vai assistir na segunda reportagem da série O Mapa da Mina, meios para o futebol brasileiro melhorar a vida financeira dos clubes. Os sites de apostas são um caminho. Na Europa, clubes como Real Madrid e Milan são associados a um. Será que isso daria certo aqui no Brasil? Está tudo ali, com a rapidez de um clique. Apostas em jogos de futebol do mundo inteiro, da poderosa Liga Italiana até o modestíssimo campeonato costarriquenho. O Brasil, claro, também está dentro. E se pode apostar daqui, mas seja qual for o resultado da partida, já existe um perdedor: os times brasileiros. Na Europa, as equipes têm participação direta na receita desses sites, na forma de royalties. Aqui no Brasil, como a atividade não é regulamentada, os clubes não podem receber 1 centavo sequer. E olha, eles faturariam bem mais que isso. As estimativas atuais apontam que mais de 600 milhões de dólares são movimentados anualmente em apostas relacionadas ao futebol brasileiro pela internet. São operadores estrangeiros que oferecem os seus sites aqui no Brasil. Os clubes têm que ver esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, e os impostos têm que ser cobrados sobre esse dinheiro. Isso mostra a desunião dos clubes, né? Principalmente dos 20 clubes grandes do futebol brasileiro, onde as suas marcas hoje são muito atrativas e todo mundo se acha no direito de usar as suas marcas e não pagarem nada. Em diversas ocasiões, a FIFA manifestou preocupação com as denúncias de armação de resultados, organizada por grupos ligados a sites de aposta. Em 2005, o futebol brasileiro experimentou o problema, num escândalo conhecido como a máfia do apito. O então árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi contratado por um grupo de apostadores para ajudar na manipulação de resultados.
Por isso é que na Europa existem órgãos para monitorar os sites e identificar atividades suspeitas. Este deputado federal acredita que, legalizadas e bem fiscalizadas, as apostas vão beneficiar clubes, atletas e torcedores. Dar oportunidade àqueles que desejam apostar em jogos de futebol, campeonatos brasileiros, e também saber que os recursos indo para essa loteria e destacado o pátio, seja retribuído, seja redirecionado ao próprio esporte brasileiro. Dá até para apostar que a ideia vai causar polêmica, mas os clubes querem pagar para ver. Tenho certeza que essa posição do Vasco também é a posição dos demais clubes. Nós estamos dispostos a abrir essa discussão, esse debate com os deputados, com os senadores, enfim, com o Congresso Nacional, para que a gente possa fazer com que os clubes possam ter uma receita adicional para, enfim, suprir as suas necessidades. Bom, nós temos 600 milhões de dólares em 2009. Hoje a gente chega já a 3 bilhões de reais por ano e ninguém vê esse dinheiro. E nós não estamos aqui falando em criar nada. Qualquer um dos senhores agora pode entrar no seu computador e apostar em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estadual, da segunda divisão, e nós não monitoramos isso. Então, o primeiro problema central é que a integridade do esporte brasileiro está em jogo, porque a gente não se defende da manipulação de resultados, como todos os países do mundo hoje se defendem. Não monitoramos essas apostas. E o segundo é uma questão financeira. Esse dinheiro escoa pelo ralo, ninguém se beneficia com isso, o governo não tributa e os clubes não arrecadam. Uma coisa, a gente está aqui discutindo a Time Mania, arrecadando 250 milhões por ano, quando isso, na zona cinza, que não é legal nem ilegal, é uma discussão danada, poxa, já arrecada bilhões. Nós precisamos tratar disso, a Caixa Econômica tem estudos, inclusive nós fizemos para eles já têm projetos de lei, enfim, preparados lá na mão deles, e é preciso que o ambiente político permita avançar nessa discussão. Bom, CBF e clubes. A CBF, nos últimos 30 anos, avançou muito, com todos os problemas que a gente sabe que teve, enfim, mas a CBF saiu de uma seleção